O Cairo vem aqui um pouco, José Augusto, Diego, Vitor, 8, Luiz, 9, Josuelton, 10. Vocês vão pegar uma cadeira, cada um, lá do pátio, e vão andando, leva lá, põe lá no círculo da quadra. Não precisa correria. Didática da educação física. Temas transversais. Não pode passar da linha amarela. Os temas transversais, eles aparecem nos PCNs, né, que são os Parâmetros Curriculares Nacionais, que foram lançados pelo governo federal em 1997. Na verdade, são temas de urgência nacional. Foram selecionados aí 6 temas que devem ser trabalhados por todas as disciplinas escolares. Esses temas, eles têm que ser inseridos nas aulas, né, e desenvolvidos por meio dos conteúdos que o professor já trabalha. Todo mundo do grupo da Ruth é aqui nessas 2 cadeiras. 2 sentam e as outras ficam atrás. Você é desse grupo, Natiele? Quem não é desse grupo? Então vem aqui. Ética, meio ambiente, saúde, trabalho e consumo, orientação sexual e pluralidade cultural são os 6 temas transversais que, segundo os parâmetros curriculares nacionais, devem ser abordados por todas as disciplinas escolares. O modelo escolar é sempre muito pautado nas questões disciplinares. A organização disciplinar responde uma demanda de pesquisa científica, mas não de realidade contemporânea. Então, a percepção de que estava ficando algumas lacunas na formação dos meninos foi que estimulou a necessidade de se discutir, pensar em coisas mais aplicadas e complexas. As suas bolinhas não têm X e as suas bolinhas têm X. Eu acredito que a educação física seja uma disciplina muito rica para trabalhar essas questões dos temas transversais. Como é que a educação física vai lidar com isso nas suas aulas? Então, existe sim algumas possibilidades. Essas possibilidades são feitas ou podem ser realizadas ou trazidas para a discussão a partir de determinadas práticas que o professor pode planejar nas suas aulas. Mede lá o pessoal que está ajudando. O professor André Ruggiero preparou para a turma uma atividade não muito convencional: bote para cadeirantes. Essa técnica leva meninas e meninos a uma maior exploração de suas habilidades físicas. Esse é um aspecto da aula. Mas um outro tema perpassa a atividade: a ética. Nessa prática, os alunos refletem sobre os limites e possibilidades de cada um. Entendem que os colegas têm habilidades motoras e capacidades físicas diferenciadas. Discutem as regras das modalidades esportivas e a adequação dessas regras a uma realidade específica. Por fim, pensam sobre o sentido ético da convivência humana. Os temas transversais acabam sendo temas que perpassam toda a discussão dos conteúdos disciplinares na escola para atender a demanda e as necessidades do cotidiano das crianças ou da sociedade como um todo. Quando a gente pensa, por exemplo, em ginástica, né, qual o tema que a gente vê na sociedade que é mais recorrente? Saúde. Então, o professor pode falar de saúde utilizando o conteúdo da ginástica. Dobra no meio! Agora, olha a pergunta que a professora vai fazer, ó. Vamos pensar. A ginástica que vocês fizeram é uma ginástica voltada mais para a... memória. Conhecimento. Saúde. Para ficar melhor a saúde. Os temas transversais são tratados assim, associados a outros conteúdos curriculares ou ainda mesclados entre si. Não necessariamente eles devem ser trabalhados isoladamente. Eles podem apresentar interfaces, né? Então, por exemplo, quando você fala relacionado à educação física, quando você fala de saúde, né, você de repente você pode falar sobre trabalho e consumo também, né? Porque saúde está muito relacionado à questão da atividade física, mas aí tem a questão da propaganda que aparece na televisão, que eu tenho que usar determinada marca de tênis, que eu tenho que usar determinada vestimenta, ou seja, você consegue relacionar a questão da saúde com o consumo também, né? Não necessariamente você precisa usar aquela roupa, aquele tênis para fazer determinados tipos de atividade física. Então a escola precisa
problematizar essas questões e discutir com isso, discutir sobre essas questões. Então, os temas transversais entram na educação física, primeiro, por uma facilidade que o professor tem em função da natureza de formação, em lidar com questões variadas, e ele a discussão, as tematizações da cultura corporal, que é assim que a gente denomina, que é o jogo, a ginástica, a dança, a luta, são manifestações vivas da sociedade. Vocês acham interessante a gente conhecer esse tipo de esporte para pessoas com deficiência? Certeza. Mas por quê? A gente pode saber o que eles passam diariamente. Ah, pode ver mais ou menos qual a dificuldade deles diárias. A lógica de um tema transversal, ela se orienta pela racionalidade que a gente chama, inclusive, de metadisciplina. Ela está acima da disciplina. Ela é uma coisa de uma postura do indivíduo que precisa ser tratado por todos para que a criança consiga organizar isso dessa forma. A ideia é que a discussão sobre os temas transversais não se limite a uma atividade, a uma disciplina. Ensinar sexualidade a partir da lógica de ciências de biologia é muito pouco, porque a sexualidade tem uma dimensão que ela é muito maior. Ela é social, ela é econômica, ela é cultural, ela é de faixa etária, né? A sexualidade do adolescente é diferente da sexualidade do adulto. Então, lidar com essas questões todas demanda um pensamento complexo, demanda um olhar que não é disciplinar, que não cabe na disciplina. Então, o professor de educação física tem que lidar com a sexualidade na aula de educação física e o professor de matemática também tem que estar sensível a essa questão. Mas é importante que todos os professores, toda a comunidade escolar, de uma certa forma, se sensibilize com essa temática. Tem uma pergunta, a gente vai nadar no rio hoje? Não, a gente não vai entrar. A gente vai ver o rio, vai ver se está bonito, se está sujo. Ensinar a ecologia a partir da lógica da biologia é muito pouco. O meio ambiente, a discussão sobre a sustentabilidade passa por todas as disciplinas. Esse trânsito entre a disciplina e a realidade complexa, de certa forma, é responsabilidade, é função dos temas transversais. Repara o que vocês olham aí no chão. Lixo do quê? Saco de lixo, garrafa, plástico. Olha o que tem ali, ó. Trazendo eles aqui para esse lugar, eles vão ver. Tem um monte de lixo, tem uma televisão que foi jogada ali. Então eu acho que eles vão assimilar muito mais. Tem gente que já conhece esse rio, tem gente que passa na ponte para vir para a escola. Quando a gente fala de meio ambiente, muitas vezes sair da escola por uma prática de atividade física é interessantíssimo. Por que a gente não começa, inclusive discutindo, existem relações em relação à quantidade de poluentes, à eficiência do exercício, as questões de natureza do equilíbrio orgânico humano de uma forma geral? Caminhar num lugar silencioso é melhor do que no risco do caminhão, da moto me atropelar? Quer dizer, são todas coisas que partem de uma demanda, que é o caminhar, para uma análise um pouco mais complexa, que de certa forma passa pela escola. E aí, tá bonito aqui, tá feio, tá mais ou menos, como é que é? Como é que eu desenvolvo um valor de preservação do meio ambiente? Não é só o conhecimento técnico. Essa é uma outra dimensão dos temas transversais que os colocam numa condição bastante especial, porém muito difícil de lidar. A escola precisa problematizar isso, precisa amparar os nossos meninos em crescimento para que eles tenham um conjunto de informações que balize a tomada de decisão, porque em última instância é isso que a gente precisa fazer. Vou chamar o menino agora, Bárbara. Vem cá, Felipe. Então, olha só, eu e o Felipe, a gente tem que tentar, ele tem que acertar meu ombro 3 vezes, qualquer um dos dois, e eu acertar o seu. Acertar assim, ó. E como vai fazer pra fugir? Como vai fazer pra fugir, ó? A mão aqui, ó. Você vai deixar eu bater? Não. Isso. Isso. E aí eu bati uma vez. Aí bateu você. E a gente vai, ó. Tá vendo como tem a defesa e o ataque? Que existe onde isso? Na maioria das lutas, o ataque e a defesa. Vamos, ó, olha de novo, ó. Felipe ficou lá parado. Além dos 6 temas transversais propostos pelos parâmetros curriculares nacionais,
o professor tem autonomia para trabalhar outras questões que a comunidade, a escola, os alunos e o próprio professor julgam importantes. O professor tem também autonomia para explorar mais ou menos alguns tópicos dentro dos temas transversais. A aula que a professora Isabela Brasil preparou sobre lutas, por exemplo, trouxe a discussão sobre a violência relacionada com o tema transversal ética. Trabalhar com o tema da violência talvez seja mais fácil para a educação física, porque existe no seu próprio conteúdo momentos em que está em jogo a agressividade. Eu tenho que me empenhar para alcançar um certo objetivo, nessa psicologia mostra, né? Mas num certo limite ela se torna conflito e violência, né? Então isso aparece muito, isso é muito evidente na educação física, então seja mais fácil, né, abordar esse tema, mas é preciso haver uma problematização pedagógica, uma intencionalidade pedagógica do professor, né, para desenvolver este tema. Algumas pessoas pensam que lutar é brigar. Pensou em briga? Então aí vamos parar para pensar um pouquinho. Vamos lá, diferenciar as duas coisas. O Gabriel já deu uma ideia ali, que na luta a gente tem que conter esse espírito de agressividade. Vocês conhecem algumas outras lutas sem ser essas? Tai Chi Chuan, MMA, boxe, Kung Fu, o que mais? Wing Chun, olha, é uma luta diferente, nem eu conheço essa luta. Capoeira. A discussão sobre lutas também levou os alunos à capoeira. E junto com a capoeira, o tema pluralidade cultural. Qual é a cultura da capoeira ou quais são os conhecimentos da capoeira que eu posso levar para a minha vida, fora da escola? O que é que eu vou saber de jogos e brincadeiras, saindo do esporte? Que conhecimentos eu tenho de um conteúdo da educação física chamado de jogos e brincadeiras, que eu levo isso para a minha vida? A cultura dos jogos, talvez, onde é que eles nasceram, como eles foram, como é que eles surgiram. A capoeira aqui, ela não é só uma luta, é uma luta disfarçada em dança. E por que ela foi disfarçada em dança? É principalmente a boa formação do professor que pode fazer com que tanto os temas transversais quanto outros temas relevantes para a educação do aluno estejam presentes no processo de ensino-aprendizagem. Houve um momento em que formar professor era encher o professor de conhecimento e colocá-lo no mundo do trabalho com aquela quantidade de conteúdo. Hoje em dia a gente tem pensado na formação do professor como algo que se renova constantemente. O diálogo com a prática é que faz com que ele sinta a demanda e que ele busque uma atualização a partir de uma demanda viva, uma demanda que acontece. Então os temas transversais na educação física são muito orgânicos, são muito vivos, porque constantemente nas aulas a gente não tem como fugir deles, porque eles aparecem, eles pulsam, eles saltam, né, na nossa frente, e é importante que você faça uma abordagem. Pode fazer, ó! Faz. Deixar esses temas fora da escola, priorizando única e exclusivamente as questões de natureza disciplinar, acaba mostrando, expondo uma fragilidade da instituição escola. Ela ensina tão bem matemática, mas os meninos não sabem aplicar essa matemática num contexto de controle de quantidade de lixo em casa. Então, a matemática aliada às questões de natureza ética, né? Quanto dinheiro está sendo desviado das merendas. São questões que são pulsantes na escola. E discutir essas questões com os meninos é bem bacana, faz com que a gente comece a olhar o mundo de uma perspectiva da complexidade, para que os alunos tenham uma formação de uma vida cidadã, né? O maior mote dessa questão é: o que é ser um cidadão hoje? Vamos falar sobre o rio. Foi legal, Elis? O que estava lá que não estava legal? O muro, a sujeira. Estão vendo mesmo? Olha lá, você viu, Sabrina? O saco de cimento, tava tudo esquisito, né? O peixe que estava morto, a árvore que caiu. Olha esse fio aqui que tá junto com a árvore, ó. Tá tudo enrolado. Tá tudo enrolado, né? Incluir os temas transversais na educação física é associá-la com os grandes temas sociais,
importantes para a formação do cidadão. Para ser um cidadão hoje, é fundamental que a gente tenha mínimo conhecimento sobre essas questões que foram eleitas como questões centrais, de certa forma, alguns pilares aí de organização das discussões sociais contemporâneas. Mas também eu achei legal aquela que você fica no chão e entregando assim. O Felipe está falando daquele movimento que deita no chão e levanta a perna. Qual parte do corpo tinha que fazer bastante força ali? Na barriga também. Acho importante a gente falar para essas pessoas deficientes que elas podem fazer esse tipo de esportes para elas não ficarem abandonadas nas suas casas. Ó que legal o que a Isabela está falando. A pessoa que é deficiente, ela não tem que ficar dentro da sua casa lá, presa. Ela também tem direito a participar da sociedade, não é? Açaí, exatamente. E praticar o esporte é uma forma dela se relacionar, não é?